Olá, caros alunos. Hoje vamos dar uma aula rápida sobre Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo iluminista, que, apesar de ser iluminista, ele fazia exatamente uma crítica ao progresso e à civilização, que eram tão elogiadas pelo pensamento iluminista. Passando rapidamente aqui pela sua biografia, Rousseau nasceu em Genebra, nasceu fraco e doente, e era de uma família calvinista de origem francesa, que fugiu da França no século XVI por causa de guerras religiosas. E perdeu a mãe assim que nasceu, sendo criado pela tia e pelo pai. E com o pai, que tinha um temperamento instável, ele acabou aprendendo a devorar livros da biblioteca da família. Só que seu pai o abandonou quando ele era ainda criança, e a partir de 10 anos de idade ele ficou sob a tutela de várias pessoas diferentes. E aos 16 anos ele fugiu da cidade e foi levar uma vida independente, passou fome, privações, vários tipos de trabalho, ele chegou a se casar, separou-se da mulher. Em 1742 ele foi para Paris. Lá em Paris ele conheceu Diderot e foi convidado a escrever artigos sobre música para a enciclopédia. Foi assim que ele entrou em contato com os filósofos enciclopedistas e os salões parisienses. Em 1749, ele acabou despontando como filósofo, escrevendo um discurso sobre as ciências e as artes, e com ela deu início a um pensamento que diferia dos filósofos iluministas, como eu disse. 3 anos depois, ele publicou Emílio e do Contrato Social, e exatamente por causa dessas obras, ele acabou sendo obrigado a fugir de Paris. E nesse exílio, ele teve muitos problemas, né? Ele ficou muito doente, pobre, passou miséria. Em 1776, o estado de saúde dele agravou-se. Ele, inclusive, não chegou nem a criar os 5 filhos que ele teve. Passou seus últimos dias estudando e catalogando plantas, deixou uma vasta obra nos campos da política, da moral, educação, música, teatro, botânica e uma autobiografia chamada Confissões. Rousseau, ele se tornou muito famoso em razão de uma defesa, a defesa de que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Para expor as razões que o levaram a essa conclusão, ele recorreu à mesma construção fictícia feita por Hobbes e Locke. E ele fala que a avidez, a opressão, o desejo, o orgulho, que os filósofos anteriores a ele, o Hobbes e o Locke, diziam, né, do estado de natureza, na verdade eles estavam trazendo para o campo do homem selvagem exatamente características do homem civil. Ou seja, aqueles problemas que eles enxergavam no estado de natureza, na verdade, eram um problema da sociedade. Falando um pouco aqui sobre as características desse estado de natureza, Rousseau ele vai incluir entre elas, por exemplo, a pureza. Ele acreditava que o ser humano, no estado de natureza, era naturalmente bom e inocente, não sendo corrompido pelos vícios da civilização. Outro ponto é a simplicidade. O bom selvagem, ele vive uma vida simples, livre das complexidades e artificialidades da sociedade civilizada. Ele satisfaz suas necessidades básicas diretamente da natureza, sem excessos ou luxos. Outra característica é a liberdade. O bom selvagem, ele desfruta de uma liberdade genuína, não restringida pelas convenções sociais ou pelo governo. Ele é livre para seguir seus impulsos naturais e viver de acordo com sua própria vontade. Outra característica é a igualdade. Rousseau ele via o estado de natureza como um estado de igualdade natural, no qual as hierarquias sociais e as desigualdades de poder ainda não haviam surgido. Todos os indivíduos eram considerados iguais em seus direitos e status. E autossuficiência. O bom selvagem é capaz de cuidar de si mesmo e de sua comunidade sem depender de estruturas sociais complexas. Ele é independente, autônomo, vivendo em harmonia com o meio ambiente. Essas características do bom selvagem, em Rousseau, elas servem como uma crítica ao desenvolvimento da civilização e da sociedade moderna, como corrompendo a natureza humana e restringindo a liberdade e a igualdade genuína dos indivíduos. Mas, de uma certa forma, ele vai ter que, então, mostrar como que é possível, então, agora, a gente vai fazer o quê? Vai retornar ao estado de natureza? Porque Voltaire faz uma crítica a ele disso. Inclusive, numa das críticas que ele fala, esse carinha aí tá querendo que a gente volte a andar sobre 4 patas, né? Mas, na verdade, o Rousseau, ele propõe, sim, ele fala o seguinte, que dada a impossibilidade de o ser humano voltar ao seu estado primordial, é necessário um contrato social, uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo sim tão livre quanto antes.
Para que isso ocorra, o pacto social deveria nascer então da entrega total de cada indivíduo à comunidade, com o que ele não perde nada, porque, segundo ele, cada um dando-se a todos não se dá a ninguém e ainda sai ganhando, porque, como todos fazem o mesmo, ele recebe de volta todos os direitos que cedeu, a maior força para conservar o que tem. Assim, todos se mantêm livres e iguais ao ingressar na sociedade civil, ou seja, o corpo político. Então ele vai conceber o corpo político como um todo, uma unidade orgânica, com vida e vontade próprias. E o que dá vida ao corpo político é a união de seus membros, ou seja, a coletividade. As leis desse corpo político, elas devem ser, desse modo, o reflexo da vontade geral, um conceito que é muito importante na filosofia política dele. A vontade geral, ela não é simplesmente a soma das vontades individuais, apesar que ele defende isso como ideal. A questão é que nem sempre é possível reunir todos os cidadãos para deliberar e votar sobre vários assuntos coletivos. A vontade geral é aquela que busca o que é melhor para a sociedade como um todo, ou seja, aquela que satisfaz o interesse público e não o interesse particular. Todo cidadão ele deve se subordinar a essa vontade geral, mesmo que como indivíduo, não como cidadão, ele entenda que ela contraria seu interesse particular. Interessante, né? Então, esse grande crítico da sociedade, no final das contas, ele vai defender uma tese coletivista, exaltando o indivíduo como cidadão e não como ser natural. Então, resumidamente, ele é contrário à tese de Thomas Hobbes de que o homem, no estado de natureza, seria o lobo do homem, ou seria uma guerra de todos contra todos. Não, para ele, o ser humano em estado de natureza era o bom selvagem, né? E ele é contrário também à tese de John Locke, de que a propriedade privada seria ali um direito natural. Para ele é o contrário, né? A propriedade privada, na verdade, foi o primeiro momento em que o ser humano começou a se corromper, a partir do momento em que alguém cercou um terreno e disse, isso é meu, e que os outros legitimaram essa propriedade. Então ele falou que nesse momento aí que começaram os crimes, guerras, assassinos, misérias e horrores. E é assim que o homem vai se corrompendo aos poucos. Bom, gente, eu espero que tenha sido claro nessa aula rápida. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixem nos comentários. Até a próxima aula.